Salve seguidores do programa Fôlego, você que assiste o programa Fôlego pela web. Está começando agora mais um quadro Testamos para você que está interessado em trocar de tênis, está procurando o tênis ideal para a sua pisada, para a sua corrida. No programa de hoje nós vamos fazer um comparativo bastante interessante sobre os lançamentos da família Boost, da Adidas, principalmente entre o Energy Boost e o Supernova Glide Boost, que são os dois tênis disponíveis no mercado brasileiro, além do Adios Boost, que já é um tênis mais de performance, mais para quem está com a corrida um pouquinho mais evoluída. Então, o programa de hoje, dois tênis icônicos aí do mercado, da linha Boost, que é essa família de amortecimento desse TPU super diferente que a Adidas colocou no mercado. De um lado o Energy Boost, de outro lado o Supernova Glide Boost. Então começa agora mais um Testamos. Bom, em primeiro lugar a gente vai falar sobre o Energy Boost 2, que é um tênis que a gente no ano passado fez o review do número 1. Esse aqui é o número 1, que está aqui na minha mão. O tênis foi comigo para Berlim, correu a maratona de Berlim comigo. Um tênis que eu fiquei surpreendido com o resultado que ele tem de performance, resposta de energia. Super bacana. E agora a Adidas lançou o Energy Boost 2, que é esse tênis que está aqui na minha mão, lindíssimo, tem várias cores também. Agora a gente coloca aí na tela um pouquinho as cores disponíveis do Energy Boost 2 para você dar uma olhada. Mas, na verdade, o tênis 2 em relação ao 1, ele tem diferenças muito sutis e a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças para você que já teve um e está querendo comprar o 2, se situar antes da gente fazer o comparativo com o Supernova Glide. Bom, basicamente a diferença está no Tech Fit. O Tech Fit é esse material que não é um mesh, é um material que parece um neoprene, que simula uma meia, simula que você está correndo de meia em cima do solado de TPU. Esse material, o Tech Fit do Energy Boost número 1, ele tinha quase nada de suporte. Essas linhas um pouquinho mais claras que dão um certo suporte, elas foram aumentadas no 2. Então aqui no 2 você pode ver que as linhas de suporte lateral, principalmente, elas estão mais fortes. Existe um suporte frontal também na parte da frente do Energy Boost 2, que não existia no Energy Boost 1. Fora isso, a parte de trás do calcanhar, existe um suporte um pouco mais forte também do que existia no Energy Boost 1, porque toda essa parte do suporte plástico que existe no calcanhar no Energy Boost 2 está interligada através de um plástico que faz a sustentação com as 3 tiras de plástico que dão suporte ao Tech Fit. Então, se você avaliar isso no Energy Boost 1, você vê que existe o suporte plástico, mas esse suporte plástico na parte de trás não está ligado com as 3 tiras que dão o suporte do meio pé. No Energy Boost 2, esse suporte plástico da parte do calcanhar está ligado às 3 tiras que dão suporte no meio pé. Isso significa que o tênis é mais estável, ele tem um pouquinho mais de estrutura e te dá um pouquinho mais de suporte do que o Energy Boost 1. Mas ele continua sendo um tênis em que seu pé sente muito bem as nuances do terreno, ele tem um retorno de energia super forte que o TPU Boost proporciona, mas ele também tem as vibrações que esse solado que tem um retorno de energia super impactante proporcionam. Então, se você pisa a primeira vez, pisar no Energy Boost pela primeira vez é uma experiência marcante, mas algumas pessoas se sentem um pouco desnorteadas pelo retorno de energia tão eficaz. Então, às vezes a pisada não é uma pisada tão sólida, tão determinada, tão segura. Ela fica uma pisada um pouco perdida, até você se acostumar a correr com o Energy Boost. Mas a partir do momento que você se acostuma, é realmente uma corrida muito interessante, faz parte dos meus treinamentos, eu não escondo de ninguém isso, eu estou correndo com o Boost, os meus treinos longos, e estou correndo com o Adios Boost as provas, que é um tênis mais leve, tem menos retorno de energia, mas me proporciona mais versatilidade para correr. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Energy Boost 2. Esse solado de TPU tem 80% do material Boost e 20% do EVA. O 20% do EVA fica nessa linha que separa o solado Boost do Tech Fit, do suporte do Tech Fit, que agora existe um suporte. O sistema Torsion ajuda a fazer a transição da pisada. Ele é um tênis que pesa 282 gramas, para um tênis de treinamento, para quem vai fazer rodagem
é um tênis, um peso bacana, que não chega a atrapalhar. A maioria dos tênis de rodagem pesam aí entre 310 e 330 gramas, então é um tênis leve, muito por conta da ausência de suporte na parte de cima do pé e no meio pé. Se você for avaliar, eu já falei isso no Boost 1, o Boost 2 segue a mesma tendência, ele é apenas duas partes de suporte no meio pé, um suporte muito sutil na parte de trás, agora os dois são interligados, e na parte de cima é aquele neoprene que a gente está acostumado. A linha do cadarço é exatamente a mesma como era no Boost 1, e você tem agora também como diferença um acolchoamento um pouquinho mais sensível aqui no calcanhar e na língua, coisa que o Boost 1 não apresentava. O Boost 2 continua tem esse acolchoamento um pouquinho mais evidente, que torna o tênis um pouquinho mais confortável, mas são 2 gramas de diferença de um tênis para o outro, então é basicamente a mesma coisa. A parte interna do tênis continua com a redinha do mesh envolvendo, mas é um tênis super confortável, dá para correr sem meia. O solado, a palmilha sai, você consegue retirar a palmilha, e ele tem também dentro o espacinho para colocar a tecnologia do MyCoach, que é a tecnologia para medir os resultados da sua corrida que a Adidas tem no mercado. E basicamente é isso. Esse é o Energy Boost número 2, um tênis que revolucionou o mercado, um TPU que entrou para conquistar a maioria dos corredores e se espalhou pela família de tênis da Adidas e estará a partir do ano que vem em todos os modelos de tênis da Adidas, e já está numa família de tênis que está disponível aqui no Brasil, no Energy Boost, no Supernova Glide Boost e também no Adios Boost. Certo? Vamos fazer o comparativo agora com o Supernova Glide e contar para vocês um pouquinho sobre esse tênis.